colegas senadores, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais e pela TV. Eu vou tentar ser mais breve, eu não gosto de falas muito longas. No século IV, aproximadamente, Santo Agostinho já falava que indignação e coragem devem ser irmãs. A indignação que ensina a não aceitar as coisas como elas são hoje e a coragem para poder fazer a mudança. O nosso Brasil atravessou os séculos e essas irmãs nunca se encontraram. A nossa indignação ficou represada, tempos e tempos, reservada às nossas casas, aos nossos grupos de amigos, reservadas aos pequenos espaços onde ela fluía, cada vez mais grave, cada vez mais dura, diante do tamanho da desigualdade que nós temos no Brasil, diante do tamanho da injustiça que nós vemos no Brasil. A tecnologia veio e mudou isso. A tecnologia, naquilo que o Manuel Castells chamou de redes de indignação e esperança, analisando o fenômeno da internet na mudança social, ela ampliou essa rede de indignação. A indignação passou a ocupar ruas, passou a ocupar a internet, criando grupos, motivando mudanças, fazendo com que todos nós começássemos a ter cada vez mais acesso à informação, e à informação que liberta. A imprensa livre teve também um papel altamente relevante nisso, na medida em que divulgava cada vez mais escândalos, sucessivos fatos praticados pelas mesmas pessoas ou pelos mesmos grupos que se eternizaram no poder no Brasil. Isso fez com que a coragem de alguns que atuavam isoladamente começasse a ser destacada. E essa coragem também serve para impulsionar, pelo exemplo, as pessoas a fazerem a mudança. Foi esse conjunto, foi esse cenário que me trouxe até aqui. Eu sou um delegado de polícia de Sergipe, nascido no Rio Grande do Sul, mas criado no pequeno estado de Sergipe, com muito orgulho. Me considero e vivo como sergipano, meus 3 filhos são sergipanos. E é uma felicidade muito grande ter recebido a confiança do estado de Sergipe para estar aqui representando o meu estado e ajudando a fazer essa grande luta pela mudança do Brasil. Nunca tive vivência política, nunca fui filiado a partido, nunca tive nenhum tipo de experiência em campanha, em debates nessa natureza, mas procuro aprender rápido. É uma responsabilidade que a gente tem que ter com as pessoas que confiaram em nós. Na campanha, enfrentei 2 ex-governadores, o líder do governo Temer, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, no Nordeste, que tem uma importância muito grande, e outros candidatos, todos eles muito mais conhecidos do que eu e com recursos financeiros imensamente maiores. Fui eleito como o mais votado do meu estado, com a larga margem de vantagem em relação ao segundo colocado, o colega Rogério Carvalho, do PT, obtendo mais de 470 mil votos e gastando cerca de 70 mil reais para fazer a campanha. Isso não é um mérito pessoal meu, individual meu. A gente tem que começar a cortar e virar a página do Brasil, que não precisa de heróis, o Brasil precisa de instituições fortes e que se respeitem. As pessoas servem como exemplo e como guia, mas as instituições é que alicerçam o nosso país. Eu não tive recursos financeiros, mas eu tive parceiros e apoios muito valorosos. O Renova BR, que é uma iniciativa de formação de novas lideranças, me garantiu a qualificação necessária para enfrentar os debates, enfrentar os temas e fazer uma campanha efetivamente funcional. Sou muito grato. Agradeço na pessoa do Eduardo Mufarrege, idealizador, da Isabela Matar e todo o time. A iniciativa do Renova BR elegeu 17 parlamentares. Também tive a parceria do Movimento Acredito, um movimento de renovação política baseado na juventude e que... Vem aí mais um lançamento do segmento econômico da Via Sul Engenharia. Algo nunca visto em... Traz uma agenda focando no engajamento e depois na renovação, com muito foco em educação. Agradeço muito ao pessoal, todos eles, na média, muito mais jovens do que eu, mas que me abraçaram com muito carinho, e faço agradecimento à pessoa de Samuel e da Dani e todo o time que está lá baseado em São Paulo e tentando nos ajudar. O Acredito colocou aqui no Congresso Nacional, além desse senador que fala agora, 2 deputados federais, Tabata Amaral de São Paulo e Felipe Rigoni do Espírito Santo, pessoas que vocês vão ouvir falar, o Brasil inteiro vai ouvir falar muito, pela imensa capacidade e pelo exemplo de vida que eles trazem para cá. E juntos vamos fazer várias iniciativas, como um gabinete compartilhado, como iniciativas diferenciadas de trabalho, um ritmo de coworking, buscando só no Senado uma economia que deve rodar na casa dos 5 milhões de reais ao longo do exercício do mandato. Eu faço esse histórico, presidente, porque é importante saber como você chegou no lugar. Hoje eu ocupo um espaço de poder, graças à vontade dos sergipanos, à confiança dos sergipanos, e eu preciso sempre lembrar como cheguei aqui, quem me ajudou a chegar aqui. Os voluntários em Sergipe que fizeram um trabalho fantástico
E aí referencio na pessoa de William, de Herbert, da turma que começou comigo confiando, quando era só um delegado de polícia, e absolutamente nenhuma pesquisa podia apontar o sucesso de uma eleição. Essas pessoas fizeram um trabalho fantástico e me garantiram uma votação expressiva em todos os municípios do estado. A vitória em 30 deles. O Sergipe tem 75 municípios, senhores. Mas é preciso lembrar que o mais relevante vem agora. É o que nós vamos fazer daqui para frente. A renovação não pode se limitar a ser apenas uma mudança de caras, de nomes, de estilos. A renovação tem que ser uma renovação verdadeira, de práticas. A gente tem que fazer a diferença com ações concretas. Já começamos bem, Leila. Já começamos muito bem. Quando for possível, senador, Vossa Excelência me dê uma parte. Pois não, pode falar, senadora Elisiane. Não, eu só queria, não quero atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência, mas eu queria lhe cumprimentar e faço isso assim, cheia de orgulho, senador. Primeiramente, por lhe receber no nosso partido PPS, fiquei extremamente feliz quando Vossa Excelência acatou a solicitação do partido, não é? Capitaneado aí pelo nosso líder Roberto Freire, e veio juntar conosco forças por um Brasil melhor. E Vossa Excelência representa exatamente essa renovação que o Brasil está vivendo, não é? Deixou para trás grandes nomes da política brasileira, senadores que estavam aqui há décadas nessa casa, ex-governador, líderes de grupos políticos fortes, e Vossa Excelência chegou, sobretudo com a sua sinceridade, com o seu trabalho forte, com a sua precisão de combate à corrupção, de uma investigação extremamente profunda e apurada e que teve reconhecimento do seu Estado. E, ao mesmo tempo, chega nesta casa com um diferencial muito forte, não é? Como todos nós novatos aqui, a mim, você, Leila, Cajuru, Girão, outros mais, e Vossa Excelência chega demarcando o seu Senado, demarcando o seu espaço, não é? Já sendo aí manchete nos principais jornais de repercussão nacional, com posições muito definidas, apresentando propostas extremamente concretas e que o Brasil quer ouvir, né? Há exemplo da CPI que Vossa Excelência apresenta, que já tem, ao que me parece, quase que a totalidade das assinaturas necessárias, que é a CPI do Judiciário, como alguém já fala, lava-toga, outro nome que será incorporado, e a mídia, os meios de comunicação de massa, acabam tendo um papel muito importante, que é criar os nomes, não é? Então, o nome que poderá ser dado já aí se destacando na imprensa nacional. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um orgulho do PPS, não é? Vossa Excelência é um orgulho dessa nova geração, os meus cumprimentos e a minha torcida para que o seu trabalho continue muito forte aqui nesta casa. Parabéns a você, parabéns a Sergipe, parabéns à sua família. Ser promovido aqui só com faculdade. Sonho. Na Estácio, o sonho começa. Muito obrigado, Elisiane. Permita, senador. Pois não, Jorge. Senador Alessandro, o senhor percebeu que eu gosto de frases, né? Já, né? Sim. O senhor me faz lembrar de uma. O seu comportamento ético. O senhor já está brilhando nesta casa, como bem disse Elisiane, senadora, que também está. Porque o senhor, antes de acionar a boca, o senhor liga o cérebro. Isso é muito importante e é muito raro. Seja na política ou em qualquer segmento. Quando o senhor fala nessa casa, Vossa Excelência usa a tribuna para dizer: eu procuro aprender rápido. Meu Deus do céu, isso é brilhante, né? Isso é bonito, é sincero, né? E é fundamental aprender rápido. Obrigado. O senhor já aprendeu, pode ter certeza disso, que tenha um bom mandato, e só com a primeira caneta que o senhor deu com a CPI do Judiciário, não preciso falar mais nada. Às vezes o silêncio não comete erros. Obrigado, Jorge. Eu não vou conseguir provavelmente aprender com você a falar a verdade cantando, que não é um talento que eu tenho, mas a gente vai tentar, dentro do possível, fazer isso também. Então, como eu falava, nós já começamos bem no sentido de mostrar com ações concretas que é possível enfrentar uma velha política, que não é velha na idade, é velha nas práticas e que precisa ser deixada para trás. Isso é essencial. Nós vamos aqui, e o cidadão vai acompanhar com muita clareza, fazer um forte apoio para aquilo que está sendo apresentado como um pacote anticrime,
É evidente que todo o processo legislativo vai ser respeitado, é evidente que você precisa aprimorar as propostas, mas o projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro traz inovações importantíssimas para que o Brasil possa avançar naquilo que é mais importante, o combate à violência armada e também a violência que acontece nos gabinetes, as duas altamente lesivas, as duas altamente letais. E Cajuru, me permita resgatar a sua fala, você foi extremamente preciso. O que nós tivemos lá em Brumadinho foi um homicídio, uma sequência de homicídios. O que vai se discutir se foi culposo, se foi doloso, mas homicídio. Porque os documentos e os depoimentos já apontam que a direção da Vale, num determinado nível, já sabia dos problemas que existiam e não tomou providências. Então, eu tenho certeza que os órgãos de fiscalização e a CPI, que será instalada aqui, vai colaborar também, vão chegar à verdade dos fatos. Um outro exemplo daquilo que a gente entende que é uma nova forma de representar o cidadão brasileiro é enfrentar diretamente aqueles problemas que todos nós sabemos, que são notórios pelo país e que nunca são enfrentados por diversos problemas, por diversas questões que não cabe aqui tratar. A questão da CPI que estamos apresentando, coletando assinaturas, eu fico feliz em apontar que já temos 26 assinaturas, falta só uma para atingir o número necessário, e eu vou nominar aqui os colegas que confiaram na nossa proposta e subscreveram, para que eles possam ter o reconhecimento devido da sociedade. O nosso objetivo é abrir a caixa preta desse poder que ainda segue intocado. É o único poder que segue intocado na esfera da democracia brasileira. E só existe democracia quando a transparência chega a todos os lugares. A democracia não pode ser seletiva, e nem o exercício do poder deve ser. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, os palácios do Executivo, este Congresso Nacional já sentiram os efeitos da transparência e das investigações claras feitas tecnicamente. Os resultados estão aqui, consubstanciados realmente em todo o Brasil, e isso é altamente relevante. É preciso também compreender, e eu faço essa fala para dentro da casa e para fora, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, não é um instrumento equivalente a um inquérito policial ou a um processo criminal. CPI não foi feita para apurar crime, ainda que no passado tenha sido desvirtuada. E CPI também não foi feita para achacar ninguém. A CPI é um instrumento legítimo, histórico no Brasil, destinado a apurar fatos que tenham grande relevância no cenário nacional. Se dentro dessa apuração você encontra crimes, pior para o investigado, e esse fato vai ser encaminhado às autoridades que têm esta obrigação, Ministério Público, Polícia, no caso específico seria a Polícia Federal. Isso é absolutamente indispensável. A gente tem essa clareza do que é uma CPI, essa clareza do que a gente pretende fazer aqui. Ninguém pretende substituir o papel do Ministério Público, ninguém pretende substituir o papel da Lava Jato, são atuações independentes. A gente precisa resgatar o respeito e a credibilidade do Legislativo brasileiro, que esse respeito é respeito aos nossos eleitores, certo? Os fatos que a gente pretende apurar, também para aproveitar o espaço e comunicar ao Brasil inteiro, são muito objetivos. O uso abusivo de pedidos de vista, expedientes processuais para retardar ou impedir a prestação jurisdicional, e todos nós conhecemos dezenas e dezenas de casos de liminares monocráticas que permanecem por anos e anos a fio. Posso indicar várias delas, nomino apenas a liminar que manteve o pagamento do auxílio moradia, que ao longo de 4 anos se manteve absolutamente incólume e até hoje não foi a julgamento do Pleno, apesar de ter sido suspensa pelo relator ministro Luiz Fux, após negociação salarial, o que em si já é um absurdo, e é um absurdo que precisa ser mencionado. Nós temos também o cotidiano desrespeito ao princípio do colegiado. Os nossos tribunais superiores se transformaram num aglomerado de decisões monocráticas, o que gera uma loteria. Se o cidadão que vai apresentar uma ação é sorteado para o ministro X, ele tem uma decisão para um lado, se é para o ministro Y, para o outro. E o colegiado já decidiu o assunto e eles desrespeitam. Isso precisa ser resolvido, e para resolver isso a gente precisa estudar, compreender e propor eventualmente uma lei. Julgamentos contraditórios para casos idênticos. O nosso judiciário é pródigo nisso. Nós temos decisões de habeas corpus, para dar um exemplo, onde o cidadão foi pego com uma pequena quantidade de droga e é mantido preso pelo Tribunal Superior, e nós temos aquele que roubou milhões e que é colocado pela porta de fora em minutos para uma decisão. E isso precisa ser denunciado, aclarado, apurado, e temos que criar aqui mecanismos para evitar que isso aconteça. E por último, a participação de ministros em atividades remuneradas que são incompatíveis com a lei orgânica da magistratura. Quem escolheu o sacerdócio da magistratura, de altíssima relevância, e eu tenho a necessidade de expressar aqui, tenho vários amigos magistrados, tenho imenso orgulho, imenso respeito pelas pessoas que prestam a jurisdição, mas quem escolhe esse sacerdócio não pode ficar rico. A Heloísa Helena, não falando de judiciário, mas falando da política, tem uma frase lapidar naquele estilo dela, bastante duro.
Se ficou rico na política é porque roubou. Bem o estilo de Heloísa Helena. Se ficou rico na magistratura, está desviando da sua atividade. No serviço público em geral, o funcionário público tem um recebimento por mês e várias saídas. Normalmente falta dinheiro no final do mês. Não dá para enriquecer sendo funcionário público. E mesmo o ministro da corte mais alta é um servidor público. E ele tem que ser lembrado disso, e é para isso que a gente quer ter uma atuação firme do Senado Federal. Rui Barbosa, que é o patrono dessa casa, já dizia que a pior ditadura que se pode ter num país é a ditadura do judiciário, porque contra o judiciário não há quem recorrer. É preciso ter isso muito claro. Apenas o que nós queremos é a possibilidade de aclarar a atuação jurisdicional. Nós precisamos garantir que no Brasil absolutamente ninguém esteja acima da lei. Ninguém. Eu não estou acima da lei, vocês no plenário não estão, nem nenhum ministro de tribunal algum. No dia que a gente conseguir essa realidade, estamos muito próximos dela, no dia que conseguimos essa realidade, aí sim o Brasil será uma democracia. É nesse país que eu quero criar meus filhos. É esse país que eu quero deixar para o futuro. E eu vou estar aqui todos os dias, ao longo de 8 anos, trabalhando para que isso aconteça. Como eu disse, é impositivo para mim mencionar os colegas que tiveram a coragem de subscrever comigo. Marcos Duval e Elisiane, colegas do PPS. Regufe, Capitão Chivson, do Podemos. Eduardo Girão, Álvaro Dias, Selma Arruda, juíza Selma Arruda. Fabiano Contarato, Tasso Gereissati, Cid Gomes, Jorge Cajuru, Cátia Abreu, Soraya Tronic, Randolfo Rodrigues, Leila Barros, Sérgio Petecão, Lazier Martins, Major Olímpio, Eduardo Souza, Luiz Carlos do Carmo, Rodrigo Cunha, Plínio Valério, Jaime Campos, Luiz Carlos Reis e Telmário Mota. Falta uma assinatura para quem possa protocolar e registrar e fazer com que a democracia brasileira avance, porque é assim que ela deve ser. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e vamos caminhar juntos.